Olá, boa noite. Olá, Henrique. Olá, Mário. Muito bem-vindo. Guto, Arte Market, diretamente de Miami. Muito obrigado por estar aqui. É um prazer. Sueli Temporal, muito obrigado por estar por aqui. Tudo Boa bem com noite. você? Boa noite. É um prazer tê-la aqui, pessoal. Quero apresentar aqui minha querida parceira de trabalho, Sueli Temporal, jornalista. Se eu errar alguma coisa, você me fala. Jornalista especializada em marketing e convergência digital, sócia diretora da AT.com, comunicação corporativa. Acertei? Me acertou. Sueli, seja bem-vinda. Estamos um bocado de gente chegando aí, ó. Daniela, Mônica, Monique Trindade, diretamente de São Paulo, obrigado. Floriano Barbosa, grande mestre e professor, que eu tenho a honra de ter aqui conosco, Bia. E gostaria, Sueli, que você iniciasse aí com as suas palavras iniciais, o que é que você espera do nosso bate-papo hoje. Olha, eu espero que seja ótimo. Gustavo também entrou. Grande. Gustavo Araújo, aí é aço, bateu recorde da live. Bom, fake news é um assunto inesgotável, né? E muito em voga hoje, né? Cada dia que passa mais. Então, eu estou aqui à disposição para responder as suas perguntas e as perguntas das pessoas que estão aqui nos assistindo, nos dando assim a honra de estarem conosco nessa noitinha. Zeca, obrigado. Olha aí, ó. Mário, o senhor poderia fazer uma live de 24 horas, é muita gentileza, né? Podemos, vamos pensar no seu caso, diretamente de Recife. Isso ali, para a gente começar essa provocação de uma forma bem legal, eu vou fazer uma pergunta que às vezes me confunde. O que é fake news? Bom, fake news, o termo significa, é um termo em inglês, né, americano, que significa notícias falsas. Fake e Certo. falso é notícia, notícia falsa. Então, partindo desse pressuposto, a gente pode dizer que notícia falsa sempre existiu, que não é uma novidade, né? Só que antes a gente chamava de boato, de rumores, de fofoca, de conversa de bastidores. E o que mudou? O que mudou o que mudou, na verdade, foi o meio de propagação e o formato dessas fake news, né? Hoje, com a existência e com a disseminação das redes sociais, da internet, elas ganharam uma velocidade, uma capacidade de disseminação absurda e que fica difícil desmentir, difícil e é possível, mas dá muito trabalho de desmentir, que causa prejuízos muito maiores, né? Por exemplo, um boato, uma fofoca sobre determinada pessoa num boca a boca, sem internet, é uma coisa. Um boato ou uma fofoca sobre alguma coisa, uma empresa, ou algum fato, ou pessoa na internet, ele se torna muito mais grave e assume até característica de crime. Entendi. Dentro desse assunto ainda, uma coisa muito interessante que chama a atenção da gente. Por que houve essa disseminação tão violenta do antigo boato, como você colocou, muito legal isso, e hoje virou uma coisa profissional, né? Hoje a gente pode falar que o fake news é uma coisa profissional. O digital tem alguma coisa a ver com isso? Totalmente, como eu falei, né? Hoje em dia, todas as pessoas elas são um veículo em potencial, né? E assim, a informação, ela é poder, sempre foi. E até o final do século XX, quem detinha a informação detinha o poder. Agora, no século XXI, quem compartilha a informação é que detém o poder, não mais apenas quem tem a informação. Então, assim, o poder de compartilhamento aumentou muito com o crescimento da internet e das redes sociais. Então, isso, uma coisa está muito atrelada à outra. Então, Certo.
fenômeno das fake news no nosso século, no século atual, no século XXI, está intimamente ligado à questão das fake news, das redes sociais. E uma questão Entendi. também, porque quem compartilha tem o poder. Então, assim, eu não falo assim do poder enquanto instituição governamental, mas aos pequenos poderes. Uma pessoa bem informada, ela é admirada, ela se torna referência no grupo social em que ela vive. Daí Entendi. que a principal de disseminação de fake news sejam os grupos de WhatsApp, em especial os grupos da família ou de amigos. Ou seja, quanto mais restrito o grupo, né, quanto mais próximos são as pessoas, mais à vontade essas pessoas, esses componentes, se sentem para exercer seus poderes e para demonstrar, demonstrar poder através do compartilhamento das informações. Entendi. Esse poder, você acha que é uma coisa ligada à expressão hoje das pessoas, teoricamente, fazer o que quiser na mídia social, de querer mais seguidor? Isso influencia? Isso chama também, na tua visão? Não, acho que é muito mais relacionado com uma coisa que é chamada de controle das narrativas. Né? O poder Entendi. hoje está no controle das narrativas. Então, as fake news eles não são apenas notícias falsas. Elas são narrativas construídas a partir de crenças individuais, Tá. de indivíduos ou de grupos, para exercício de poder. Entendi. Entendi. Por exemplo, o que faz uma pessoa, no seu entendimento, você é uma pessoa experiente, que trabalha com essa linha de comunicação há muito tempo, o que faz uma pessoa querer disseminar notícia falsa, por exemplo? Porque tem gente que gosta de plantar, quebrar essa notícia, né? É, de novo, a questão do poder. Poder, né? O poder da vaidade. Né? Existem muitos estudos psicológicos e sociológicos que indicam que as pessoas têm uma tendência de acreditarem em informações que reforçam suas crenças pessoais. Entendi. Daí o reforço de tantas teorias da conspiração. Que a vacina prejudica a saúde das pessoas, que a Terra é plana. Porque as pessoas, elas entram nas redes sociais buscando informações que reforcem suas próprias crenças. Elas Entendi. têm suas bolhas. E atrelado ao controle de narrativas. Então, assim, se você acredita muito em uma coisa, você vai buscar uma informação que confirme aquilo que você acredita. Antes da internet, a gente poderia buscar essas informações apenas em jornais impressos, em outras. Hoje, a internet ela tem fontes, como eu vou dizer, não são fontes, muitas vezes não são dicas, são fontes Entendi. falsas. Falsas. Uma coisa boa, é muito melhor, mais coisas boas até do que. Eu não estou falando do bom e do ruim, eu estou falando que as pessoas buscam na internet confirmar suas próprias crenças. Tá. André, queria agradecer, André. Obrigado, André Trabuco. Mário faz uma questão aí. Como saber separar a informação real da fake, né? Ao ler. Às vezes as pessoas não sabem, né? Seu Na verdade, áudio. assim, as pessoas não sabem. As pessoas, se elas pararem um pouco, elas vão buscar a fonte, porque você pode ir para ver qual foi o site que foi publicado aquilo, se aquele site existe de verdade, se é atrelado a alguma empresa jornalística, ou se Entendi. aquilo é uma coisa criada por alguém, né, que não tem digamos assim, uma credibilidade jornalística construída, né? Na verdade, as pessoas têm como buscar. Elas sabem como buscar. Elas não querem. Por quê? Se aquela notícia, se aquela notícia, é, se aquela notícia mal que eu penso, me agrada,
confirma a minha crença, por que eu vou contestar? Tá. Agora, me fala, não tem como, né? Então, assim, mesmo qual seria o prejuízo de, por exemplo, que antigamente você citou a questão da rádio peão, né, da rádio corredor, isso não deixava de ser boato, que hoje virou uma coisa, vamos dizer, mais profissional. Como é que a gente consegue identificar, em primeiro lugar, e como é que depois a gente consegue debelar isso dentro das organizações? Como eu falei, assim, não é que virou uma coisa profissional. Claro que existem, está sendo até investigado, a polícia, inclusive, está investigando quando existem crimes cometidos através de fake news. Existe uma coisa que é a fake news, porque é aquela coisa compartilhada, aquela notícia compartilhada de uma maneira inocente, porque aquilo tem confirma o que eu penso, certo? E tem aquelas fake news que são utilizadas politicamente, que são utilizadas para um objetivo escuso, ou para fazer golpes, estelionato, isso aí é crime. Sem dúvida. Isso aí é crime. Então, eu não gosto de falar coisa assim, é profissional. Porque Entendi. Isso é muito pejorativo para dizer que é profissional. Entendi. Né? Então, hoje nós vivemos na era chamada pós-verdade, onde não prevalecem os fatos, mas as narrativas dos fatos. As pessoas vivem nas suas bolhas e entram nas redes sociais para confirmar suas crenças. Entendi. Então, assim, elas não... essa pergunta é muito interessante do ponto de vista de como você saber que aquela notícia é falsa. Se você parar um pouco para pensar, se você não souber a fonte, meu primo que me mandou. Meu primo merece minha confiança. Mas quem mandou para o seu primo? Merece a sua confiança? De onde veio? E quem mandou para o primo? E quem mandou para o primo do primo? Entendeu? Então, assim, hoje as pessoas não buscam confirmação da notícia, compartilham fake news, porque normalmente aquela fake news cala fundo na sua crença. Então, se eu acredito naquilo, aquilo é verdade. Então, para que eu vou... Se faz sentido para mim. Se meu primo me mandou, eu confio nele. Para que eu vou saber se aquele site existe de verdade? Eu passo para frente, né? Passo para frente, porque faz sentido. Ou então, quantas vezes alguém já recebeu assim, na dúvida eu compartilhei. Não, na dúvida, não compartilhe. Entendi. O Mário está falando, vale o que interessa para a pessoa, como você falou, né? Exatamente. Então, o antagonismo, às vezes, ele está colocando uma coisa muito interessante. O antagonismo, às vezes, ele é mal visto. Você parece que hoje todo mundo tem que ter a mesma opinião, ser pasteurizado que todo mundo, e não é bem assim, né? Você precisa ter um olhar, o seu olhar, e embasar esse olhar, né? Isso que você falou agora é muito importante, que o Mário falou também. É importante o contraditório. Entretanto, muitas vezes o contraditório é tão absurdo. Por exemplo, você vai conversar com uma pessoa que acha que a Terra é plana. Certo. É tão absurdo o pensamento de alguém em pleno século XXI que acha que a Terra é plana, que você não consegue um argumento convincente, antagonista, convincente, que faça aquela pessoa entender que a Terra não é plana. Porque ela acredita naquilo. E no que eu acredito é verdade. Creio. Se creio, é verdade. Interessante. A Roberta está fazendo, Sueli, aí uma pergunta muito interessante. Mas a depender do momento em que recebemos a notícia, somos influenciados ou não? Tem gente que é influenciado dependendo do momento que esteja, né? Às vezes você quer uma notícia boa. Seu inconsciente está ali torcendo por uma notícia ruim. Ou o inverso. Ele está querendo uma notícia boa ou uma ruim. Ele é influenciado. Como é que você vê isso? Sempre a narrativa. Porque assim, você tem a narrativa de um fato.
o homem foi à Lua, como o Mário falou aí. Mas tem gente que acredita que o homem não foi à Lua. E Tem que gente que não acredita. E que encontra argumentos coerentes Coerentes, é interessante, na sua visão, exatamente. para dizer que o homem não foi à Lua. O cara embasa, né? O cara embasa tão bem embasado. Mas é embasado na sua crença. E aí as fake news reforçam. Existem as fake news que reforçam a sua crença. Isso. E aí, tchau, um abraço. Entendeu? É bem embasada, né, Sueli? Bem embasada e repetida várias vezes. A tendência é quem não tem muito conhecimento cair numa situação desse tipo, né? Entrar como se fosse a falta de conhecimento. Mas você acha que as pessoas hoje estão degustando informação de todo tipo sem selecionar nada? Como é que você vê isso? Sem profundidade. Porque o nível, principalmente agora, na época da pandemia, em que nós estamos bem restritos, nós estamos restritos à tela do computador, praticamente, e à tela do celular. Sim. Então, assim, nós não podemos ir à rua, nós não podemos nos encontrar. Então, isso é um ambiente que como é que eu vou dizer, propício para as fake news. É um ambiente ideal, né? É um ambiente com todas as condições de temperatura e pressão para que as fake news se propaguem. Porque se eu não tiver um discernimento e não tiver uma busca de uma fonte fidedigna, ou então, por exemplo, e hoje existe uma campanha para descredibilizar a imprensa. Entendi. Existe uma campanha para descredibilizar a imprensa que já não é de hoje, né? Já começou desde a época, do ano passado, há uns 2 anos atrás, né? Aí chamam de extrema imprensa, porque a imprensa nem sempre dá as notícias que a gente gostaria de ouvir. A imprensa nem sempre diz que a gente concorda. Sim. Então, isso, se eu não concordo, eu não quero. Então, aí passa a ser... A culpa não é da notícia, a culpa não é da mensagem, é do mensageiro. Do mensageiro, apanha o mensageiro, né? Não é, você me trouxe a notícia ruim, aí o mensageiro apanha, que não tem nada, né? É engraçado. Gustavo colocou uma posição aí que eu acho interessante. O ambiente... Gustavo, obrigado por você estar aqui, viu? Foi o nosso bate-papo da semana passada. O ambiente é fértil, né? O ambiente do mundo hoje virou um ambiente fértil para isso. Porque parece que as pessoas não querem certezas, né? Exatamente. Então, Mara Santana também entrou agora. Oi, Mara. Mara Santana. Bom? Mara da PGE. Oi, Mara. Muito obrigado, sempre prestigiando a gente. E Antônio Carvalho também falou algo que corrobora com o que Gustavo falou, que ele tem visto até pessoas com elevada formação acadêmica compartilhando coisas absurdas. É verdade. E que eu estava falando outro dia, gente, uma coisa, a fake news, ela tá ligada à falta de conhecimento, mas está ligada também à questão cultural. E cultura, não que eu estou falando, não quer dizer exatamente conhecimento. Por exemplo, vamos dar assim um exemplo. Quando eu estudei no ensino médio, eu tenho 58 anos, eu estudei no ensino médio na época da ditadura militar. Ensino fundamental, ensino segundo grau, né? Então, quando eu estudei abolição, eu estudei escravidão, eu não estudei escravidão, eu estudei abolição da escravatura. Então, eu estudei como a maioria das pessoas da minha época estudaram, que a princesa Isabel tinha sido a redentora dos escravos. Eu não estudei sobre quilombo, eu não estudei sobre Zumbi dos Palmares, que foi uma coisa que eu só vim conhecer já na faculdade. Nada disso. Porque eu sou de humanas. Então, assim, uma pessoa que fez medicina, por exemplo, não se ensina história na faculdade de medicina. Então, a pessoa que aprendeu história e geografia no ensino médio foi fazer medicina, ela levou como bagagem o que ela aprendeu lá no ensino médio, da princesa Isabel,
de Pedro Álvares Cabral, de Dom Pedro I, de Dom Pedro II, aquela história oficial do Brasil. Estão dizendo que travou isso ali. Travou. Eu tô vendo as pessoas normal aqui, eu não sei. Eu também estou vendo aí, Aqui, para mim, está tudo ok. Você está bem, eu estou lhe vendo Para mim também bem. está tudo ok aqui. Vamos Essa continuar, coisa da então. conexão é um problema, né? Porque Hoje em dia cada é um um problema. cada um Tem tem que ter uma uma, velocidade de conexão. tem que ter uma paciênciazinha. E uma Então, coisa sobre isso, sobre essa questão que eu estou falando da narrativa, inclusive das narrativas históricas, o escritor George Orwell, em 1984, dizia que quem controla o passado controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado. Perfeito. Então, isso é uma questão de narrativa. Então, assim, se você faz uma narrativa de uma determinada situação e você é de uma classe dominante que detém os meios de disseminação daquela narrativa, aquela narrativa prevalece e passa para gerações futuras. Entendi. Né? Sim. É isso. Ô, Sueli, eu queria que você desse aí, você é uma menina é ótimo, né? Uma pessoa que Sou tem uma muita menina, uma experiência. É garotinha. uma menina, para mim é uma menina. Tem muita experiência na área a sua empresa, né? Tem experiência com grandes organizações, médias e pequenas organizações. O que você tem visto ao longo dos anos? Queria que você desse alguns exemplos para mim, não precisa dizer o nome da empresa, lógico, mas assim, que tipo de problema o fake news causa assim, dentro de uma grande organização, dentro de uma organização, quando não é controlada, quando não há uma disseminação da verdade dentro da empresa, né? Só para a gente ter uma ideia, começar a entrar no universo mais... As fake news causam prejuízos incalculáveis. Vou dar um exemplo clássico, que é um exemplo da questão da sabotagem da campanha de vacinação, que não é meu cliente, mas eu posso citar. Houve uma disseminação, já há cerca de um ano atrás, de que a vacina, em vez de ajudar a saúde das pessoas, proteger, imunizar as pessoas, era prejudicial à saúde. Então, isso causou um prejuízo absurdo, que inclusive sociedades médicas, a Sociedade Brasileira de Imunologia, teve que fazer uma pesquisa. Entendeu? Fez uma pesquisa sobre isso. E de que 8 entre 10 brasileiros acreditavam em boatos acerca da vacina, de vacinação, de campanhas de vacinação. Entendeu? Então, o prejuízo desse, isso mata as pessoas. Isso faz as pessoas morrerem. A fake news, ela pode matar as pessoas. Isso é muito sério, né? Isso é muito grave. Outra questão também que é muito interessante é que, por exemplo, embora o presidente norte-americano Donald Trump tenha reivindicado Antônio para Vilela, si... de São Paulo, está entrando aí, ó. Oh, muito obrigada. Embora o presidente Donald Trump tenha reivindicado para si a criação do termo fake news, esse termo existe desde 1828. Antigo, hein? De acordo com o dicionário Webster. Né? Entretanto, é uma expressão que passou a ser usada com mais frequência a partir do século XIX. Né? E no século XX, o fato é, para usar a expressão da nossa live, o fato é que essa expressão passou a ser usada com mais frequência durante a eleição de Donald Trump em 2016, quando ele se elegeu sob fortes acusações de ter sido eleito com base em fake news para difamar os seus opositores. Esse também é um caso clássico. Outro caso clássico é o caso da Cambridge Analytics, que foi um escândalo mundial que até hoje, né, causa prejuízos para toda a Europa e para todo mundo, de uma maneira geral, né? Mas hoje existem empresas, aí que você vai falar sobre a questão da profissionalização da fake news, né? Que existem empresas
especializadas em disseminar conteúdos de origem duvidosa, que é a indústria da fake news, né? Tem pergunta aqui, Oswaldo. Aqui, ó, tem Carissa Temporal. Carissa salientou uma coisa interessante aí, né? E nossa primeira reação é muito agressiva quando a pessoa que acredita em fake news, né? Isso fecha um canal de diálogo, e fecha mesmo. O que é que você acha disso aí, Sueli? Claro, porque assim, é como eu falei, quando você vai discutir com uma pessoa que acredita que a Terra é plana, é uma coisa tão absurda que fica difícil de conversar. É difícil de conversar. Porque aí você entra noutra estrutura de conhecimento já, né? Imagine, eu sei que seu irmão é físico. Imagine ele conversando com uma pessoa que acredita que a Terra é plana. E que quer saber mais do que ele, que é físico. Ele não conversa. Ele não conversa. Exatamente. Mas, Gustavo fez uma pergunta boa aí. A conexão do Sueli caiu. Mas ela está voltando aí já. Tô voltando, voltei. Pronto. A conversa de Gustavo é muito boa. A pergunta de Gustavo é muito boa. Existe na narrativa tendenciosa também da imprensa, né? E ele pergunta, isso também não é fake news? Quando você tendenciona, porque a gente sabe que isso existe, né? Não tem fake news na imprensa. Não existe fake news na imprensa. A imprensa erra. É diferente. E quando ela erra, ela pede desculpas, porque faz parte da ética jornalística, né? Agora, isso é um erro, não é fake news. Fake news é uma coisa deliberada. Coisa deliberada. Agora, a imprensa tendenciosa é a imprensa marrom. Eu não conheço isso. Se Gustavo conhece, se é fake tem que news, apontar. Né? Não é considerado imprensa fake tendenciosa. news. O que é imprensa tendenciosa? Eu não sei. Pelo que eu entendi, é aquela imprensa que não dá o fato só com um olhar, sem um olhar isento. Não existe isso. O jornalismo, ele persegue o mito da imparcialidade. Ele tem que dar todas as versões do fato, por mais absurdas que sejam. Né? E, normalmente, pelo que eu conheço, a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, os grandes jornais nacionais e os jornais locais também, a Tarde, Tribuna, Correio, eu vejo uma informação isenta, checada. Eu não vejo informação tendenciosa. Eu vejo informação que eu não concordo. Eu vejo informação que eu não concordo. Eu vejo coisas que eu não acho certo. Entendeu? Mas que o jornal está tendencioso e fez aquilo de propósito, não vejo dessa forma. Mas eu respeito, então, mas, por exemplo, tem muita gente, a Mariana fala, acredito que toda imprensa é tendenciosa, né? Então, o enfoque que de novo é uma crença. De novo é uma crença. Então, assim, de novo é uma crença. É uma crença. Que toda a imprensa é tendenciosa é uma crença. Não é toda. Né? Não, eu acho que existem jornais, existem jornalistas que tendenciam mais, olham mais para um lado do que para outro. Isso a gente vê no Brasil. Não tem nada a ver com fake news. Olha, jornalismo não tem nada a ver com fake news. Ok. Nada a ver. Okay. Jornalismo é justamente o antagonismo da fake news. Fake news não é jornalismo. Isso aqui tem que ficar bem claro. A pergunta de Gustavo era se a imprensa tendenciosa não é um fake news? Não é. Porque, pelo que eu estou entendendo você falar, fake news é um fato inventado, criado sobre uma coisa que não é verdade. Para um fim específico. Para um fim específico. Oi? Criado para um fim específico. Né? Para um fim específico. Entendi. Então, assim, e assim, a imprensa é sempre também, temos que falar que a imprensa também ela dá a narrativa dos fatos.
Porque o jornalista, Entendi. ele vai em busca das pessoas que narram o fato para o jornalista. O que é a notícia? A notícia é a narrativa de um fato. Então, Certo. as pessoas, as fontes que o jornalista foi buscar, certo? É que fazem a notícia. Então nunca há uma notícia, por exemplo, com uma única fonte. A Tá. notícia é feita de várias fontes. Por isso que não é tendenciosa. Todas as vezes que Entendi. você vê uma notícia, você sempre vê uma pessoa que fala assim e outra que fala não. É porque Uma que eu fala posso assim ser e outra que foi assado. tendencioso dentro de uma verdade, né? Como? Eu Não posso ser entendi. tendencioso dentro de uma verdade. Eu não estou inventando nada. É mais ou menos o que corroborando com Não, isso, né? não entendi. Tendencioso dentro da verdade. Verdade, Não, por deixa a exemplo, verdade fora. não, eu estou em cima do que as Verdade pessoas estão também, cada um tem falando. a sua. Verdade é uma coisa filosófica, é um conceito filosófico, Não, pelo porque amor de Deus. as pessoas falam o seguinte, tem gente falando o seguinte, quero trabalhar em cima disso um pouco. Por exemplo, existe a imprensa tendenciosa. Isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Aonde é a imprensa tendenciosa? Cite nomes. Qual é a imprensa tendenciosa? Qual é a empresa jornalística que é tendenciosa? Eu entendo que existem tendências em determinadas análises Esqueça isso, que... gente. Eu Vamos estou voltar para o perguntando. fato que Não é existe essa negócio de tendência? imprensa tendenciosa, e isso faz parte da campanha maligna para difamar a imprensa. A democracia, a imprensa livre é um dos pilares da democracia. Isso não tem nada a ver com fake news. É Nada a bom ver. deixar isso claro que o pessoal está confundindo. Nada a ver. É bom esclarecer. Ó, Nada a ver. fake news Então, é esse uma negócio de dizer coisa... que a Rede Globo é tendenciosa, por favor. Por favor. Aí a gente vai entrar numa questão política que não cabe aqui no momento. Não cabe. Aí me chama para um bar quando tiver passar a pandemia, que a gente vai conversar, vai tomar uma e vai conversar. Agora, assim, dizer que a imprensa é tendenciosa, que a Rede Globo é tendenciosa, que a Record é tendenciosa, eu acho O que Antônio está aí, falando, o veja, exemplo Fox e Fran Trump. Descendente disse com certeza é. De novo, isso é uma crença. Isso é uma crença. A pessoa acredita porque gosta mais da emissora A ou da emissora B, ou se afina mais com o pensamento político da emissora A ou da emissora B, ou do jornal A ou do jornal B, vai gostar mais de assistir os noticiários assim ou assado. Entendeu? Entendi. Mas não é uma questão de crença. Se eu acredito que aquela emissora é uma emissora tendenciosa, nada que eu diga aqui, por mais que eu fale, a gente vai ficar aqui até amanhã, vai fazer uma live de 24 horas, eu falando que não é, e aqui as pessoas dizendo que é. A Mara perguntou um negócio interessante. Mara pergunta, o ideal atualmente é a empresa ter um protocolo de atuação contra fake news. Tipo, procurar imediatamente desmentir o fato do mesmo meio e em outros lugares? Isso é fundamental. As empresas hoje, elas estão cada vez mais expostas. E não é pela imprensa, gente. A exposição maior, a fonte maior de fake news está na internet. Nos grupos de WhatsApp, isso é pesquisa. Está nos grupos de WhatsApp e nas redes sociais de uma maneira geral. Então, não está na imprensa. A fake news está nesses lugares, certo? E aí, o que acontece? Cabe às empresas, elas têm que manter e criar seus protocolos de atuação para que elas não fiquem tão expostas como elas estão atualmente. Ou seja, procurar reagir rapidamente. O tempo de resposta é importante, certo? Por exemplo, quando uma empresa é procurada, quando o jornal, uma emissora de TV ou um veículo qualquer de comunicação vai fazer uma matéria sobre determinada empresa, ele procura a empresa para dar a sua posição. E a empresa dá a posição dela. Na fake news, isso não acontece. Eles simplesmente lançam a notícia. Joga a bomba. E a empresa que lute. Entendi.
E aí a coisa vai se disseminando, vai se disseminando. Ele não traz a versão da empresa, a versão do o outro lado da moeda. É isso que eu digo, é a diferença da empresa jornalística para uma fábrica de fake news. E é importantíssimo, minha gente, saber separar o joio do trigo. Não dá para botar todo mundo no mesmo balaio e dizer tudo igual. Não é. Mas, de novo, se a pessoa acredita que nada que eu diga vai mudar. É muito complicado, né? Você citou meu irmão, eu já vi conversas com meu irmão em grupos sobre ele, por exemplo, é ateu, né? E o cara querendo discursar com ele que ele tinha que acreditar, além de ser ateu, é agnóstico. Então, ele tinha que acreditar em Deus. Ele olhou para o cara e falou, então você me prova que eu tenho que acreditar em Deus, que eu vou te provar que eu não tenho que acreditar em Deus. Então, ficou uma coisa... Você mexe com a fé, né? Mexe com a expectativa do outro, né? Uma série de coisas de vida, de conhecimento, de uma série de coisas, né? Então, é muito complexo esse tipo de coisa, né? Eu queria falar sobre essa questão da crença. Por exemplo, de novo falando sobre o exemplo da vacinação. Uma pesquisa realizada no ano passado e divulgada pela Agência Brasil, que é a agência da empresa brasileira de comunicação ligada ao governo federal, demonstrou que 7 em cada 10 brasileiros acreditam em fake news sobre vacinas. 7 em cada 10. Exatamente. A pesquisa foi feita pela Sociedade Médica de Imunologia, pela Sociedade Brasileira de Imunologia, em parceria com uma entidade governamental chamada AVAZ. Tá. AVAAZ. Os questionários foram aplicados pelo IBOP entre 19 e 22 de setembro de 2019, ano passado. Então, é uma coisa recente. Isso aí mostra o poder das fake news. E até hoje, se não fosse... Por exemplo, existem inúmeras fake news agora sobre essa pandemia. É verdade, sim. Inúmeras. Dizendo que a fake news, a pandemia foi criada pelos chineses. Inclusive, gente muito gabaritada, em que eu confio, estudiosa, me dizendo isso. E eu assim, não tenho opinião formada sobre isso ainda, mas, assim, fico ainda colhendo as informações. Mas o que eu tenho de concreto é o que está passado pela Organização Mundial de Saúde e o que está sendo passado pelos veículos de comunicação nacionais e internacionais. Apesar das pessoas que me falam o contrário serem muito queridas e eu respeitá-las muito, elas podem estar certas? Podem. Mas o que eu tenho no momento, eu tenho que me apegar no momento ao que é concreto, ao que é real. Porque a fake news, ela só tem um remédio. É que nem a pandemia. Não tem cura. Não tem cura. Tá? Não tem cura. Mas tem prevenção. Sim. E qual é a prevenção? É a informação bem cuidada, bem apurada, por profissionais de comunicação, e aí eu incluo que são os jornalistas, certo? Para saber... E a capacidade da pessoa que está recebendo aquela informação, sabe, separar uma coisa da outra. Por exemplo, se você só se informa com uma única fonte, sua informação isso é outro vai problema, ficar né? deficiente. Concorda? Então, o que Sim, você tem sem que buscar dúvida. é mais de uma fonte de informação. O problema das pessoas hoje é que elas se informam pelo WhatsApp. Elas se informam pelo WhatsApp, pelo Instagram. Tudo que chega vira verdade, né? Tudo que chega vira verdade. Né? Exatamente. Então, isso assim, é um risco, né? O remédio é o quê? É a informação bem apurada e bem trabalhada por profissionais. E onde é que você acha isso? Nos meios de comunicação tradicionais. Não tem outro lugar. É bom isso?
talvez não seja. É bom isolamento social? Não, não é, mas é necessário. Eu não estou gostando de ficar em casa. Mas eu tenho que ficar em casa porque é o único jeito de eu me proteger e proteger minha família e a sociedade. Então, a fake news é a mesma coisa da pandemia. Ela não tem cura. Ainda não foi descoberta uma cura. Certo? Mas o remédio, qual é da prevenção? É buscar informação bem apurada e bem checada. E onde você acha isso? Nos meios de comunicação formais. Porque para você fazer um jornal de televisão, de rádio, ou impresso, ou mesmo um site, você passa o dia inteiro pesquisando e apurando aquela notícia. O jornalista não faz isso em cima da perna. Ele não faz isso da cabeça dele, ele não tira do bolso. Deixa eu te fazer uma pergunta, Sueli. Para várias pessoas, conversa com várias fontes, faz pesquisa, confronta, checa. Entendeu? Então, assim, não tem essa coisa de eu acho isso, então eu vou escrever isso. Não é assim. Pergunte, Oswaldo. Deixa eu te fazer uma pergunta que surge muito aqui, assim, só para a gente esquentar um pouquinho mais, já está quente, mas botar um pouquinho mais de fogo. Quando eu recebo no meu e-mail, no meu Instagram, qualquer mídia, no Zap, um post lindo, muito bem desenhado, com cor bonita, com umas flores ou qualquer coisa, aí tem lá uma frase bonita, normalmente de motivação, e tem o nome da pessoa embaixo. Fulano de tal, da frase. Ultimamente se usa muita frase de Raquel de Queiroz, eu já peguei várias. Clarice Lispector. Clarice Lispector, então, ela já escreveu de atracação de navio a parte de minhoca. É motivação sobre tudo. Aí eu pergunto, isso é fake news? Isso é apropriação indébita? Isso é falsidade ideológica, na sua percepção? Isso seria o quê? Cora Coralina, Gustavo está dizendo, é verdade. Tem uns problemas de Cora Coralina que a gente fica olhando assim, né? Isso é um misto de tudo, porque assim, isso tem a ver com cultura e educação. O Brasil é um país que não lê. Sim. A população não lê. Ou então lê a orelha do livro e acha que é doutor naquela matéria. Lê o resumo, né? Lê o resumo. Então, assim, isso tem a ver com cultura e educação. Entendi. Não é exatamente uma fake news, porque isso não tem a ver com notícia, né? Entendi. Isso não tem a ver com fato. A fake news... Olha o Diego Oliveira, ele entrou. O Diego é professor. Diego entrou aí. Muito obrigado, Diego, pela sua participação. Obrigado, Diego. Seja bem-vindo. Então, assim, a fake news, ela é mais ligada mesmo à notícia, a fatos. Então, assim, um PowerPoint ou um card com uma frase atribuída a alguém que não é desse alguém, pode ser várias coisas que você citou aí, apropriação indébita, falsidade ideológica. Falsidade ideológica. Eu reputo mesmo a ignorância. Ignorância e falta de educação e cultura. Porque as pessoas precisam ler. Elas precisam ler, elas querem parecer cultas. Obrigado, Diego. Ser cultas. É verdade, eu citei isso porque, assim, se são crença normalmente está ligada a uma série de coisas, né? Eu tenho minha crença, cada um tem uma crença, e aí quando você vê essas coisas, a crença da ignorância, né? O cara vê uma frase bonita lá, larga, e com certeza ele não sabe que aquela frase não é, né? Por isso que aqui eu gosto muito de sugerir que quando você vai botar uma frase, vá num livro, olha aí, credibilidade. Pegue um livro do autor, da autora, que esteja impresso, né? Vá lá, leia. Não precisa nem estar impresso. Você vai no Kindle. Se você não quer o livro impresso, vá no Kindle. Leia pelo Kindle. Vá no Kindle, leia pelo... você Isso. tem vários... Qualquer lugar, né? Qualquer lugar, entendeu? Desde que seja um vá livro. Vá num documento, né? Tem os e-books, tem vários e-books, entendeu? Então, sim, assim, você pode usar. Agora, você vai no Google, veja lá, frase de amor. Aí bota assim, frase sobre... sei lá, botar assim, frase de amizade, frase de não sei o que lá.
E aí vai vir. Aparece 200, né? Para você separar o joio do trigo, para você saber separar, você tem que ter cultura, meu amigo. Se você não tiver cultura, você não vai saber se foi Olavo Bilac ou se foi Castro Alves, ou se foi Machado de Assis. Ou alguém Lembrando contemporâneo. que Castro Alves e Olavo Bilac faziam poemas e Machado de Assis não fazia poesia. Ele era escritor de livros, de livros de prosa, não de poesia. Então, né? essa questão da cultura e educação é um processo, né? Não vai ser da noite para o dia que isso a gente vai conseguir derrubar. É uma luta incessante, né? Para Fake news não tem transformar. cura, amigo. Mesmo com a educação. Porque a fake news também está ligada, como eu falei, a questões de controle de informação, controle de narrativas, certo? Obrigada, Mônica, viu? Só um parênteses, dona do bolo da moça, está Laís prestigiando a também, gente Laís aí. Campos da Laís, Brasil também entrou. Pois isso. é. Então, assim, a fake news ela está ligada a uma questão de poder, porque hoje quem controla a informação tem poder. Quem compartilha a informação tem poder. E quem controla narrativas também tem poder. Então, assim, Entendi. isso é preciso ficar bem claro. E todos nós estamos expostos a fake news. Todos, independente de em algum momento da vida, atire a primeira pedra a pessoa que nunca compartilhou uma informação e depois descobriu que não era verdadeira. Por quê? Porque confiou na pessoa. Na fonte, da pessoa que mandou, não né? Que na você falou. fonte. Não, ela não Não, na buscou pessoa que mandou. Na pessoa não que mandou, eu confio nela, né? entendeu? Eu tenho uma pessoa que eu confio Exatamente. quando dá uma notícia assim. Eu mando para ela, essa pessoa vai lá, pesquisa e me devolve dizendo que vamos procurar, né? Oi? Chama Sueli Temporal essa pessoa. Sueli Temporal. Quando eu tenho dúvida, eu vou lá e digo, Sueli, me ajude aqui, Sueli me dá. Eu Agora confesso. eu queria assim dar umas dicas para quem quer saber mais sobre fake news, para quem Boa. quer assim conhecer mais sobre esse assunto. Então, assim, existem duas agências, pelo menos que eu conheço, que são especializadas numa coisa chamada fact-checking, que é checagem de fatos, que é a agência Aos Fatos, que é uma organização não governamental, e a agência Lupa, que é ligada à Folha e à revista Piauí. Então, assim, Certo. todas as vezes que eu tenho dúvida sobre alguma coisa, eu Vai lá, né? recorro a essas duas agências. Alguém É o que falou Monique aí, está falando aí, né? Antes de que repassar, verifique, né? claro, aqui a Mariana também falou aqui, ó, lembrando que fake news é crime. Sim, é crime. É Mas crime, né? o problema da fake news é que é um crime difícil de rastrear. É possível rastrear? Entendi. É. Mas é muito difícil. Por exemplo, antigamente, eu falo antigamente porque eu sou uma pessoa que eu nasci antes das redes sociais, antes da internet. Trabalhei, fiz a minha vida profissional, grande parte dela, sem usar a internet, porque não existia. Então, antigamente, eu falo assim, década de 80, 90, quando a internet ainda era no Brasil engateante, a gente tinha uma dificuldade para desmentir no jornal algo que saía errado. Mas você ainda podia ir lá no jornal, conversar com o editor, explicar suas razões, seus motivos, dizer por que você achava que aquela informação estava lhe prejudicando ou estava errada por isso, por isso, por isso. E o jornal tinha uma obrigação moral e ética de dar o desmentido ou dar a sua versão. E eu, enquanto assessora de comunicação, fiz isso inúmeras vezes.
e faço quando acontece. E o jornal corrige a informação. Perfeito. Certo? Na internet, isso é muito difícil, porque a internet ainda tem um problema chamado que é a cauda longa. O que acontece? Basta um site publicar algo errado, aí você vai naquele site e corrige, mas o outro site já deu Ctrl+V, Ctrl+C na notícia, e ela já se propagou por efeito vários cascata negativo. Já entrou no WhatsApp da família, já entrou nos grupos, e o trabalho que você tem que ter para remediar isso, para mitigar esse dano, é altíssimo. É quase impossível. Né? Que é o chamado cauda longa da internet. Então, assim... você não tem como controlar, né? Daí para frente. Não tem como controlar, né, Sueli? É muito difícil, é muito difícil. Você fica semanas para poder apagar esse incêndio. Entendeu? Então, assim, a fake news, ela é realmente um dano muito grande para a sociedade. Não, Mariana, a internet não é terra de ninguém. Como eu disse, existe inclusive a lei de proteção de dados que está para ser promulgada aí, né? Eu não sei com essa pandemia aí, eu não sei como é que vai ser a Lei Geral de Proteção de Dados. Existem leis já a caminho para proteger o cidadão, para proteger as pessoas. É um mundo novo, não é terra de ninguém, é uma coisa nova. É que nem essa nova vivência que nós estamos tendo agora de pandemia. Nós vamos ter que aprender a conviver com isso. Né? A fake news também é uma coisa que a gente vai ter que aprender a conviver e vai ter que aprender a ter a capacidade de discernir e de separar uma coisa da outra. Aí, Monique está falando assim, o problema da internet é a velocidade da disseminação da informação, tanto para o bem quanto para o mal. Exatamente. Sem dúvida. E a velocidade, e essa velocidade, quando ela é difamatória, ela é altamente prejudicial. Por exemplo, num país como o Brasil, que além de crenças e alguma ignorância e a falta de disseminação, agora busca em tais lugares, em tais, né? Essa questão de ter muito celular, né? Ter muito... a quantidade de aparelhos celulares é uma coisa absurda, né? Quase que 2, eu acho, ou 3 celulares por habitante do país de uso, como o Brasil, e conjunta a isso crenças, ignorância, falta de conteúdo, aí as pessoas começam a acreditar em qualquer coisa que se diz e que se multiplica. Aí entra a questão do poder. Você pega uma comunidade pequena, com pouca gente escolarizada, e aí o que é que acontece? Qualquer coisinha que se diz vira verdade, né? Mas, olha, não cite como exemplo pessoas com pouca escolaridade, não, porque a fake news come no centro com pessoas com alta escolaridade. Não, o que eu estou falando é Monique está dizendo aqui que eu caí, mas não me machuquei, já estou aqui, não vou nem nada. Já voltou. O que eu estou querendo dizer, Sueli, só para esclarecer, é o seguinte, não é porque a quantidade de pessoas com menos escolaridade no Brasil ela é maior, mas isso é divulgado por todo mundo. Por todo mundo. Mas a origem da fake news é de gente que tem escola. Fala na exatamente, concordo. É verdade. Ela não vem de. Que tem conhecimento. Ela vem de cima para baixo. Não é o pobre ignorante que dissemina fake news. É o pessoal que tem motivo. E como você falou anteriormente, pelo que eu entendi, existem empresas especializadas em disseminar fake news, né? A gente ainda não conseguiu encontrar. A polícia ainda não conseguiu localizar, mas que tem, né? Mas que tem, né? A gente não sabe, para identificar um CNPJ desse, eu acho que vai ser impossível, né? Tem que rastrear para o CPF. Porque o CNPJ... Mônica gostou de que você não caiu, Monique também, né? Tá todo mundo em pé. Sueli, eu queria que você... Eu quero que você... Pô, foi muito boa a conversa, estou amando aqui. O pessoal parece que está gostando muito também. Você deu uma aula para a gente. Eu queria que você fechasse aí, deixando uma mensagem para a gente que acredita, às vezes, em determinadas situações que, pô, como é que eu tenho que ler quantas vezes? 10 vezes, tenho que parar.
O mundo é muito rápido, o cara quer ler e passar, quer ler e passar, quer ler e passar, em cima do Tá. poder que você falou. A Fala um Ana pouquinho Paula pra gente. Barges, minha colega, entrou também, gente finíssima, profissional de alto gabarito, como Mara Santana. Quero agradecer meus colegas aí que eu vi que entrou, mas eu não consegui falar o nome. Estou muito lisonjeada pela presença de vocês. Edilúcio, Lúcio, obrigado, obrigada, Ed, parceirão aí, viu? entendeu? E quero dizer para Grande vocês, advogado. como eu falei, reforçando, fake news é um mal do nosso século, apesar de ser uma coisa antiga, mas é um mal do nosso século. Não tem cura, mas tem remédio, prevenção. E qual é a prevenção? É a informação bem apurada por profissionais capacitados. Perfeito. E a capacidade de cada um saber separar uma coisa da outra. Além disso, para começar, é importante valorizar o jornalismo sério. É importante não colocar na vala comum a imprensa como disseminadora da fake news. Isso é reforçar o discurso antidemocrático. A imprensa livre precisa, a democracia precisa da imprensa livre. Professor Zaná, muito obrigado. Só um parênteses. Não obrigado, podemos ter retrocesso. E a garantia de não termos retrocessos é a garantia de imprensa livre. Então, quanto mais valorizarmos a imprensa livre que temos, não é perfeita, mas é o que temos. Então, precisa ser valorizada. E em tempos de pandemia, o jornalismo ganha muito mais relevância contra fake news. Fiquem com Deus. Assistam como é que chama? O documentário Privacidade Hackeada, que fala sobre o Cambridge Analytics. É uma dica muito que eu dou bom, também. muito bom. Excelente indicação. Um livro interessante que não é sobre fake news, mas fala muito sobre a importância do jornalismo para a democracia, como as democracias morrem, de Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Era isso que eu tinha a dizer. Muito obrigada, Oswaldo, por essa oportunidade. Me chame sempre que quiser, que puder. Eu não estou fazendo, não estou saindo mesmo. Quem faz o fato são as pessoas que compartilham com a gente aqui e a pessoa que conversa com a gente. Muito obrigado. Para a semana nós estamos aí firme e forte e tudo de bom para vocês. Obrigado. Marquinhos está dizendo para quando você terminar, salvar e compartilhar nos stories. Deixa comigo. Vou tentar. Beijão. Obrigado a todos, viu? Tchau, tchau. Tchau.